Oi pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma retap da APR do segundo trimestre de língua portuguesa. A exemplo das avaliações anteriores, então já foi postado no AVA um arquivo com o gabarito da APR. Então aqueles alunos que quiserem ir acompanhando o que está sendo dito aqui, olhando o gabarito, é só minimizar, né, esse vídeo, ficar somente com a minha voz e ir acompanhando o que eu estou falando pelo arquivo que está o gabarito da prova, tá ok? Ou quem preferir, né, particularmente os alunos que fizeram a prova, ou quiserem imprimir o gabarito, ou então quiserem usar um outro dispositivo, podem ir acompanhando, né, com a videoaula com a minha imagem e também olhando a prova, né, o gabarito da prova, ou através desse dispositivo ou através do meio impresso, tá ok? Então fica aí a critério de cada um, né? E para quem não fez essa prova, então, já que acompanharam ao longo da semana a revisão dos assuntos, vai servir também como uma revisão desses assuntos, né? Principalmente das questões de análise linguística, de gramática, que também serão matéria para a AE, tá ok? Então vamos iniciar, né? Logo no início da avaliação, vocês veem que consta a seguinte observação. A partir da leitura do livro paradidático João Pedro Carpinteiro, de Luciana Wickert, responda as questões 1 a 9. Múltipla escolha, valor 8 scores, né? Então, nós temos primeiramente as 8 questões de múltipla escolha, cada uma valendo 1 score, totalizando 8 scores. E depois a 9ª questão, que vai ser a produção textual, valendo 20 scores, totalizando os 28 scores da prova, que correspondem aos 10 pontos possíveis, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: achei a casa grande e muito bonita. Devia ser uma das maiores da cidade. Era o que se podia chamar de uma casa imponente, um daqueles palacetes que se construíam há muitos anos. Era branca com abertura em madeira escura. A descrição acima se refere à residência de letra A, Feliciano, letra B, Saulo, letra C, Carlos Almeida ou letra D, Everaldo. Então a resposta correta é a letra A, Feliciano. Segunda questão. Cheguei ao hospital. O que aconteceu com o senhor? Arte de moleque. Queria pegar aquele livro e, como ele estava na prateleira de cima, subi numa escada. Só que depois de pegá-lo, me desequilibrei e caí. Quebrei a bacia. Quem sofreu esse acidente foi letra A, Carlos Almeida, letra B, Feliciano, letra C, Everaldo ou letra D, Saulo. Então a resposta correta é a letra B, Feliciano. Terceira questão. Não pode ser Giuseppe Monteiro, Giuseppe, o nome do meu amigo invisível, e eu sonhando com esse menino desde a proposta do almirante. Giuseppe Monteiro era letra A, o pai de João Pedro, letra B, o avô de João Pedro, letra C, o pai de Feliciano, ou letra D, o avô de Feliciano. Então a resposta correta é a letra C, o pai de Feliciano. Quarta questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Faça a correspondência de cada personagem à sua profissão. Então, na coluna da esquerda, nós temos o número 1,
administrador ou administradora de empresa. Número 2, botânico ou botânica. Número 3, professor ou professora de História da Arte. E o número 4, professor ou professora de música. E na coluna da direita, nós temos o Júnior, a Maria da Conceição, a Ingrid e a Melissa. Então, eles pedem para marcar a ordem correta. Então, a correlação correta é a seguinte: administrador ou administradora de empresa é a Ingrid. Botânico ou botânica é a Melissa. Professor ou professora de História da Arte é a Maria da Conceição. E professor ou professora de música é o Júnior. Então, a gente verifica que ficou da seguinte forma: 4, 3, 1, 2. E aí nós vamos olhar, então, as opções que tinham para que fosse escolhida uma delas, né? Então, a letra A, 1, 2, 4, 3. Letra B, 4, 3, 1, 2. Letra C, 2, 3, 4, 1. E a letra D, 3, 1, 2, 4. Então, a resposta correta é a letra B, 4, 3, 1, 2. Quinta questão. Perto do meio-dia, fechei a oficina e fui almoçar. Chegando em casa, comecei a contar para minha mãe que estava terminando de cozinhar o feijão no fogão a lenha, que uma mulher tinha me telefonado e pedido um trabalho urgente para um tal almirante. O elemento da narrativa que predomina no trecho destacado é: letra A, tempo cronológico. Letra B, tempo psicológico. Letra C, espaço. Ou letra D, enredo. Então, a palavra destacada é perto do meio-dia. Melhor, a palavra não, desculpa, né? O trecho destacado é perto do meio-dia. Então, a gente observa que esse trecho, ele está, primeiramente, tem um tempo, meio-dia, e é um tempo definido, né? Então, se é um tempo definido, ele é um tempo cronológico, tá certo? Então, a resposta correta é a letra A, tempo cronológico. Número 6. No dia seguinte, após adiantar o armário que eu tinha que entregar no final de semana, telefonei para o meu primo Leonardo. Precisava de alguém para me ajudar nas encomendas da oficina, já que o almirante exigiu que eu fizesse o serviço dele sozinho. A sorte é que o Leonardo era como um irmão e aceitou trabalhar na oficina nas horas vagas. Há no trecho acima, letra A, 9 verbos, letra B, 10 verbos, letra C, 11 verbos ou letra D, 12 verbos. Então, vamos verificar o trecho para verificar quantos verbos tem. Então, o primeiro, adiantar. O segundo, tinha. O terceiro, entregar. O quarto, telefonei. O quinto, precisava. O sexto, ajudar. O sétimo, exigiu. O oitavo, fizesse. O nono, é. O 10º, era. 11º, aceitou. 12º, trabalhar. Então, a gente verifica que tem 12 verbos. Letra D.
Questão 7. Qual a noção semântica apresentada pelo verbo em destaque no trecho? Apesar de todo o esforço daquelas pessoas, recusei o serviço. Nem mesmo a possibilidade de ganhar uma boa quantia de dinheiro por vários meses me fez aceitar a proposta. Não estava em condições de me arriscar em tamanho desafio. Então, nós temos a letra A, ação, letra B, estado, letra C, fenômeno e letra D, fato. Então, o verbo em destaque é o recusei. Então, apesar de todo o esforço daquelas pessoas, recusei o serviço. Então, esse verbo recusei, que está em destaque, ele tem a noção semântica de ação. Então, letra A. Questão número 8. Qual o tempo verbal da palavra em destaque no trecho? Certo dia, num acesso de saudade da esposa, ele me contou que começara a idealizar o centro cultural junto com ela. Ainda recordo as suas palavras. Foi com ela que aprendi que podemos fazer coisas diferentes ao longo da vida. Não somos carimbados almirante ou carpinteiro e ponto final. Eu sempre tive muito orgulho da minha profissão. Então, a palavra que está em destaque é a palavra começara, tá ok? E ele quer saber qual o tempo verbal dessa palavra, começara, né? Que é um verbo começar. Então, nós temos a letra A, presente, letra B, pretérito imperfeito, letra C, pretérito perfeito e a letra D, pretérito mais que perfeito. Então, o verbo começar, conjugado aqui, ele está começara. Então, essa terminação, ra, né, começara, é característica do pretérito mais que perfeito, tá certo? Então, a resposta correta é a letra D. Nona questão. Então, nós temos aqui a produção textual valendo 20 scores de acordo com aquele barema de correção da DEPA, que numa videoaula anterior eu fui detalhando para vocês cada um desses 20 scores, como é que estão distribuídos nos 6 itens da competência escritora, que em toda avaliação ela aparece também, tá ok? Então, lembrando aqui, né, que a modalidade escrita, que é o primeiro item, vale de 0 a 3 scores. O segundo item, que é a competência leitora, intertextualidade, vale de 0 a 3 scores. A competência escritora, textualização, informatividade e intencionalidade, que é o terceiro item, vale de 0 a 5 scores. O quarto item, que é a competência escritora, textualização, coerência, vale de 1 a 3 scores. O quinto item, que é a competência escritora, textualização, coesões, vale de 1 a 4 scores. E o sexto item, que é a competência escritora, textualização, expansão de ideias, ampliação vocabular, vale de 1 a 2 scores. Totalizando os 20 scores dessa questão, tá ok? Então, o nono item, ele diz o seguinte: após a leitura atenta do livro paradidático João Pedro Carpinteiro, de Luciana Wickert, imagine a seguinte situação hipotética. Um bandido enviou um bilhete para João Pedro informando que irá colocar uma bomba no centro comunitário e explodi-lo, caso o carpinteiro não deixe um saco com R$1.000 na porta desse centro até o meio-dia de amanhã.
João Pedro decide não ceder à chantagem do bandido e investigar esse mistério. Redija um texto entre 10 e 15 linhas, no nível padrão de linguagem, explicando de que maneira João Pedro desvendou o mistério e quem era o bandido. Dê um final para esta história. E aí dizia mais adiante o seguinte: o aluno deverá proceder da seguinte forma para realizar sua produção textual. Preferencialmente, realizar sua produção textual utilizando um editor de texto, ou seja, digitar o seu texto online diretamente no AVA. Opcionalmente, o aluno poderá realizar sua produção textual utilizando caneta e papel e escanear seu referido texto, salvá-lo em um arquivo PDF e anexá-lo ao AVA. Então, como já tinha sido dito anteriormente, né, o aluno, ele está realizando a APR, ele tem as duas opções: ou digitar o texto diretamente no AVA, ou realizar ele de forma manuscrita, logo depois escanear, transformar num arquivo PDF e anexar esse arquivo à APR, tá ok? Ambas as formas vão ser consideradas por ocasião da correção, até porque a prova de vocês não foi corrigida ainda. Ela foi realizada, né, há pouco tempo e ainda vai ser corrigida. Nós estamos realizando a retap agora para aproveitar a oportunidade e aí os alunos não ficarem naquela ansiedade de saberem se acertaram as questões ou não, né? Então, aproveitando já a oportunidade dessa videoaula de hoje, nós estamos fazendo a retap da APR, mas as provas ainda serão corrigidas, tá ok? Bom, então vocês observam o seguinte: nessa produção textual exige algumas características dos alunos, né? E algumas coisas foram impostas. Então, primeiro, né, é uma narrativa policial literária, e a gente observa aqui, né, que é um livro-jogo, uma narrativa de enigma, né? Existe uma situação misteriosa de alguém que está ameaçando João Pedro, né, que não se sabe quem é, não se sabe como ele vai fazer isso, né? Então, justamente está sendo exigido, né, que o aluno redija esse livro-jogo, essa narrativa de enigma, né, para que o aluno ele produza um texto de no mínimo 15 e de no mínimo 10 e no máximo 15 linhas, né, no nível padrão de linguagem, ou seja, usando a norma culta da linguagem, não é usando uma linguagem informal, mas sim uma linguagem formal, tá ok? E nesse texto, o aluno ele tem que obrigatoriamente, primeira coisa, explicar de que maneira João Pedro desvendou o mistério. Segunda coisa, explicar quem era o bandido que fez essa ameaça a ele. E o terceiro item é que esse texto tenha um final, né? Não fique um texto inacabado, tá ok? Então, essas eram as condicionantes do texto de vocês, né? Então, a primeira coisa que vai ser avaliada, conforme eu falei, é se o texto que vocês produziram é uma narrativa policial literária, né? Que é o gênero textual que está sendo exigido na APR, né? O segundo item, né, é que se atende todas essas imposições com relação à quantidade mínima e máxima de linhas, né, se está no nível padrão de linguagem e toda aquela pontuação que está detalhada lá no barema de correção da DEPA, que vai, no final, compor os 20 scores, né, da produção textual. E, mais especificamente com relação ao conteúdo do texto, né, se o aluno, ele primeiro explicou de que maneira João Pedro desvendou o mistério. Então, por exemplo, ele recorreu a algum amigo policial para tentar rastrear essa mensagem, né? Tentar fazer
uma análise desse bilhete para ver se tem alguma impressão digital do bandido, para comparar a impressão digital com o banco de dados da polícia, né? Um exemplo, né? Eu ainda não, como eu estou falando para todos os alunos, né? Nós ainda da equipe de professores de língua portuguesa do 7º ano não realizamos a correção ainda da APR. Então nós estamos aqui citando algumas possíveis soluções, né? Mas todas as soluções que foram apresentadas pelos alunos vão ser avaliadas pelos professores, tá? Então, a gente só está aqui apresentando pelo menos uma possível solução para que vocês tenham uma ideia de como seria esse texto. Principalmente quem não fez também a prova, né? Que vai ter uma noção de como seria se tivesse feito. E no caso de quem fez a prova, né? Que já vai dando uma possível solução para que vocês possam até comparar com a de vocês, tá ok? Então, uma possível solução seria essa, né? Do João Pedro ter, por exemplo, ido na delegacia de polícia, prestado queixa, né? E esse bilhete que foi entregue a ele teria sido submetido a um exame, né? Que a polícia tem meios para fazer esse exame, tentado colher alguma impressão digital, comparado com o banco de dados, e aí se chegaria a quem é a pessoa que tem aquela impressão digital, por exemplo, né? Bom, aí o segundo, ele pede para descobrir quem era o bandido. Então, por exemplo, pode ser o Júnior, que estava insatisfeito, né, com a sua carreira de professor de música e, por exemplo, achava que estava ganhando pouco e viu na oportunidade de chantagear o João Pedro, ganhar um dinheiro a mais porque ele estava com uma dívida e estava desesperado como é que ia pagar essa dívida, e com esse dinheiro da ameaça ele conseguiria quitar essa dívida dele, né? Um exemplo, tá ok? Mas o importante é isso, é vocês verificarem dentre os personagens, né, do livro, né, algum ali que vocês imaginam que poderia ter um motivo, poderia ter uma rixa com o João Pedro, ou poderia ter inveja do João Pedro, né, ou poderia ser uma pessoa que já tem uma má índole e ele realmente vê na tentativa de extorquir as pessoas como um meio para ele conseguir dinheiro, tá ok? Então, tem várias opções, tá ok? Mas o importante é que vocês têm que apontar objetivamente quem é o bandido. Tem que dizer a pessoa que é quem fez essa ameaça para o João Pedro, tá certo? Então, vocês observam o seguinte, que na realidade, nessa narrativa policial, quem está investigando o crime é o João Pedro, tá ok? Não necessariamente ele precisa fazer isso sozinho, né? Ele pode recorrer a um amigo policial, tá ok? Mas ele que está à frente, né, disso, de tentar descobrir quem fez essa ameaça a ele, e ele que vai desvendar esse mistério, ou sozinho ou com a ajuda de alguém, tá ok? Mas é importante que isso fique bem explícito. E por último, dando um final para essa história. Então, por exemplo, graças a essa investigação do João Pedro, né, por exemplo, né, usando essa situação que eu dei como uma possível solução, né, o Júnior foi preso e o centro comunitário continuou desempenhando suas atividades para toda a comunidade, né? É um exemplo, tá ok? A outra situação, né, que na hora que o João Pedro foi com o policial na casa do Júnior, acharam lá todos os artefatos que iam ser utilizados para explodir, já fizeram o recolhimento desse material, mandaram lá para o depósito da polícia, né? E o João Pedro já foi preso, já foi para a delegacia, e a partir daí foi começado um processo judicial para que ele seja condenado, tá certo? Mas o importante é que a história tenha um fim,
ela não seja pura e simplesmente 10 a 15 linhas e daí? Como é que terminou isso? Né? Então, não é um trecho inacabado, não é pura e simplesmente escrever 10 a 15 linhas, tem que dar um final para a história, que vai ser um novo final para o livro, né? Vamos dizer assim, com base nessa situação fictícia que foi criada, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa retap da APR, tá ok? Então, ela vai coroar essa semana, né? O nosso desejo sincero, quando eu digo nosso, é porque ele não é só meu, Coronel Renato César, mas é também de todos os professores da equipe de professores de língua portuguesa do 7º ano, né, que aqueles alunos que não estavam com média abaixo de 5, que eles tenham obtido êxito nessa prova, que tenham tirado uma nota excelente, né, e tenham conseguido reverter esse mau resultado anterior e tenham conseguido fazer com que sua média das APs do segundo trimestre tenha ficado aí ou com nota 5 ou preferencialmente até acima ou bem acima de 5, tá ok? Esse é nosso desejo sincero e nós estamos torcendo para que todos que fizeram essa prova tenham conseguido obter esse resultado satisfatório, tá ok? E para quem não fez a APR, né, parabéns por terem já obtido a média das APs do segundo trimestre, ou 5 ou acima de 5, sem precisarem ter realizado a APR, né, e que tenha toda essa preparação para a APR servido também como uma revisão da matéria para a matéria da AE que vocês realizarão, tá ok? Agora eu relembro, né? A matéria da AE não é exatamente a matéria da APR. Por exemplo, livro paradidático não cai na AE, né? Então, será divulgada a FOA, tá ok? Então, para que vocês realmente façam uma preparação direcionada para a AE. Então, a APR aqui, principalmente as questões, né, de verbo, de sequência tipológica, né, de elementos da narrativa, são válidas como uma preparação para a AE, porque tem a ver com a parte de gramática, né? E a gramática do segundo trimestre vai ser foco de cobrança na AE, né? Então, esse foi o principal ganho, né, em termos de utilizar essa APR como uma preparação aí para a AE. Mas eu reforço, a matéria não é exatamente a mesma. Então, para se preparar para a AE, todos os alunos, né, e aí quando eu digo todos, são os quase 300 alunos, né, deverão se basear no que está escrito na FOA, tá ok? Bom, pessoal, então por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Tudo de bom para todos aí. Até logo.